Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Amanda. Já que ainda não começou a aula, queria fazer uma pergunta para o senhor, porque tem a questão do projeto, né, que está para chegar, e eu não sei se você já explicou, deu as Não, eu orientações, vou fazer isso na próxima aula, tá bom? Hoje é só certo? conteúdo. Não, tranquilo. É só para saber, porque eu não queria deixar lá para o final e ficar desesperada com um monte de coisa. Não, semana que vem eu faço as orientações tudo direitinho, tá bom? Ainda vai ter, acho que, pouco mais de um mês. E aí vocês vão ficar com prazo pelo menos razoável. Tá, vai ser em grupo, né? Vai ser em grupo, exatamente. Bom, obrigada. De nada. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Certo. É, Então, a aula de hoje vai ser sobre redes sem fio ou redes wireless, como vocês queiram chamar. E aí, no contexto atual que a gente está em termos de tecnologia, as redes sem fio elas fazem parte do nosso cotidiano. Já temos bons aí 10, 12 anos, mas se a gente considerar a época é, antes dos smartphones, certo? Trata-se de tecnologias em constante evolução, inúmeros sistemas que vão atender a diferentes demandas, como o tablet, como o smartphone, como o próprio laptop, sendo acessados e trocando dados via tecnologias distintas, como Bluetooth, Wi-Fi, redes de dados móveis. E aí há uma grande oferta de serviços e ao longo dos anos nós tivemos saltos de qualidade e velocidade em termos de conectividade. Aliado também à evolução tecnológica, nós temos um cenário atual de interatividade com o smartphone e conectividade, onde toda a nossa vida a gente consegue resolver com o celular praticamente em qualquer lugar, certo? Então, nesse contexto, os dispositivos wireless se tornaram tão populares que é difícil imaginar, certo, o nosso dia a dia sem esses aparelhos. Ah, ah, não só em termos de uso da tecnologia, mas também na forma da gente se comunicar, trabalhar e se divertir. E aí, em questão de nomenclatura, existe uma diferença em relação ao que seria comunicação sem fio e comunicações móveis. O termo comunicação sem fio ele é um pouco genérico, ele se refere apenas à comunicação sem os cabos, certo? E aí seria o acesso utilizando qualquer dispositivo sem o cabo. Já comunicações móveis, ela trata da mobilidade do usuário, certo? Acesso aos mesmos serviços que a gente tem com que teria com o dispositivo cabeado e a portabilidade do dispositivo, que seria a comunicação mesmo quando você está em movimento. Isso é o que caracteriza as comunicações móveis. Você ter acesso sem fio e você ter mobilidade também, certo? E aí quando a gente trata de rede sem fio, certo? A gente tem alguns padrões que nós podemos destacar aqui. Por exemplo, as redes celulares, eu falo aqui LTE, mas LTE é um padrão 4G, mas tem o padrão 3G, 4G e atualmente a gente está migrando para o 5G. Redes pessoais próximas, certo? Ou WPANs, como o caso do Bluetooth. Redes locais sem fio ou WLANs, Wireless LANs, certo? Como Wi-Fi. E as redes metropolitanas, que são as WMANs,
wireless MANs, certo? Que são, um exemplo seria a própria rede de comunicação celular. Ok? Então, essas redes, elas oferecem taxa de acesso de pelo menos algumas dezenas de megabits por segundo, o que não era realidade há uns bons anos atrás. Para ressaltar um pouco isso, eu trago aqui o exemplo da evolução da comunicação celular. A primeira geração é lá dos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, a 1G, certo? Apenas serviço de voz. Nos anos 90, que acho que boa parte aqui começou a usar celular nessa época, ou um pouco depois, nos anos 2000, a gente tinha serviço de voz, perdão, e mensagens e alguns dados enviados, como algumas imagens por meio de MMS, mas a comunicação mesmo, utilizando dados de verdade, ela só alcançou seu potencial maior com os smartphones e os aplicativos, os apps, certo? Ocorreu a integração da tecnologia dos smartphones, tablets, com a mobilidade provida pelas redes 3G e aí posteriormente 4G e 5G, que permitiu a gente ter o nível de conectividade que nós temos atualmente para o bem ou para o mal, certo? Aqui a gente tem uma evolução nos padrões de rede Wi-Fi, certo? Comunicação Wi-Fi lá dos idos dos anos 2010 evoluindo até a faixa dos anos 2020. Vocês conseguem notar uma evolução em taxa de transmissão superior a cerca de quase 20 vezes, certo? E aí, pessoal, um grande desafio quando a gente está tratando de redes wireless é como dotar essas redes com mobilidade que atenda a velocidade de deslocamento de usuário cada vez maiores, porque não sei se vocês sabem, mas nas especificações que a gente tem de taxa de transmissão, quando o usuário está se movendo, por exemplo, a taxa de transmissão de uma comunicação via rede celular de alguém parado, ela vai ser maior do que alguém que está num trem, por exemplo, ok? E aí, a disseminação dessas redes sem fio, elas também se deram por causa do uso das faixas de frequências livres. Isso aí, principalmente quando a gente está tratando de Wi-Fi. Por quê? Porque a gente tem, e eu já expliquei isso na aula anterior, tá certo? Nós temos as redes que elas têm a frequência licenciada, certo? As rádios, televisão. E nós temos as redes que têm a faixa de frequência não licenciada. Não é necessário a gente comprar uma licença junto ao governo, junto à Anatel, para transmitir as informações. E a esse tipo de frequência se dá ao nome de faixa ISM. Faixas industriais, científicas e médicas, certo? Que são faixas que são utilizadas principalmente pelas redes Wi-Fi, Bluetooth, certo? Tem umas redes chamadas LoRa, que também exploram essas faixas de frequência. E a gente tem a Wi-Fi utilizando blocos da faixa de 2.4 e de 5 GHz, certo? Falando das redes sem fio pessoais, ou WPANs, a gente tem dois exemplos principais, a rede Zigbee e a Bluetooth. São tecnologias de redes locais sem fio, certo? Que elas são caracterizadas por se tratarem de piconets ou scaternets, certo? São redes que vai ter um dispositivo mestre e um dispositivo escravo que vai se conectar a esse dispositivo mestre. Como seria, por exemplo, o seu smartphone com o seu fone de ouvido, ou o seu computador com o seu mouse, certo? Então, a especificação para a rede Bluetooth, por exemplo, é o padrão 802.15.1 do I3E. E essas redes sem fio pessoais, elas têm uma característica
de terem um alcance menor, portanto, eles vão consumir uma potência menor, certo? Se você deixar o seu celular o dia todo com a rede Wi-Fi ligada e fazer uma comparação com deixar ele com o Bluetooth o dia todo ligado, certo? Ele vai gastar mais bateria estando com a rede Wi-Fi ligada, ok? E aí ele é caracterizado também pela baixa taxa de transmissão de dados. Então a gente não utiliza o Bluetooth para conectividade, certo? Até para troca de arquivos demora um pouco. Era um tipo de transferência de arquivos que a gente usava lá nos anos 2010, 2012, certo? E antes disso também. Então, o Bluetooth ele é mais utilizado para a gente, por exemplo, conectar um fone de ouvido, certo? Som, sem áudio. Sem áudio não, perdão, sem imagem. Conectar um fone de ouvido, conectar um smartwatch, certo? Um joystick de videogame, ok? Então são aplicações com a menor taxa de transferência de dados. Agora tratando de redes locais sem fio, ou as chamadas WLANs. Nesse tipo de conexão, nós temos um ponto de acesso, um roteador sem fio, geralmente, certo? Que ele vai... ou um roteador sem fio ou um access point. A diferença é que o próprio roteador sem fio vai atuar como roteador. O access point ele vai estar ligado a um segundo roteador ou um servidor fazendo o gerenciamento, ok? Então, o Wi-Fi é a tecnologia que se chama Wireless Fidelity, certo? Ela foi trazida pelo I3E lá em 1997 com a especificação 802.11. Ok? Então, o Wi-Fi ele é a representação das redes WLANs. E aí o Wi-Fi tem várias especificações, certo? 802.11, e aí eu já mostrei isso em aulas anteriores, tá bom? 802.11G, B, G, N, AC e AD atualmente. E o que é que ocorreu em termos de evolução? Utilizaram algumas tecnologias como a MIMO, que diminuiu a taxa de erro na transmissão e recepção das antenas, certo? Hoje em dia a gente tem o padrão Wi-Fi que permite tanto se conectar em 2.4 quanto em 5 GHz, melhor tratamento de erros e também uma maior taxa de transmissão do que existia antigamente. Já as redes celulares de telefonia, como eu falei para vocês, surgiram lá no final da década de 70, foram evoluindo lá anos 80, anos 90, tecnologia evoluiu, aparelhos evoluíram, certo? E a forma como a gente tem esse nome celular, certo? Perdão, esse nome comunicação celular, ela se dá pelo fato de a comunicação se dá por meio de células, certo? Como é que isso acontece? Vejam bem, as redes celulares existem várias frequências comerciais, 900, na faixa de 900 MHz, 1.7 GHz, 2.6. Então essas faixas de frequência elas são alocadas, certo? A operadora ela compra o licenciamento por um determinado período de anos à Anatel, ao governo, e explora essa faixa de frequência. Antigamente, nos anos 70, eles usavam uma antena muito grande, certo? Com vários transmissores menores, só que o alcance era muito limitado, ok? E aí, a partir dos anos 80, 90, surgiu o conceito de comunicação celular, onde a gente tem as torres de celulares, certo? As torres de celulares, elas vão transmitir numa determinada frequência, e aí se por acaso essa frequência fosse repetida muito próximo, essa faixa de frequência ela iria sofrer interferência, elas iriam causar interferência entre si. Então, na hora de se desenvolver um projeto de uma rede celular, eles dividem em áreas, certo? E aquela frequência ela só vai ser repetida
em uma área que não vai mais causar interferência, com a frequência equivalente. Como vocês podem observar aí, F1 ele está distante, não causando interferência dentro daquela célula, certo? Então, a comunicação celular ela é caracterizada por haver uma grande área de cobertura, e aí vai ter as torres de celulares. Antigamente existia um transmissor de alta potência com essa antena montada numa torre alta, certo? Não ocorria essa reutilização das frequências, resultando nessa interferência e resultando também em baixa capacidade. Para vocês terem ideia, lá no final da década de 70, quando foi implantado a comunicação celular, numa área de 2.580 km² só era admitido 12 chamadas simultâneas. Isso resulta em que? Em um serviço caro. Ok? Então, ao invés de ter esse transmissor maior, foram utilizados transmissores menores com a potência mais baixa, certo? Para transmitir na área das células. Um usuário móvel ou estação móvel, que seria o celular do usuário, é chamado de EM, estação móvel, e ele é ligado à chamada estação rádio base, que são as torres celulares, que por fim eles vão estar ligados a um link de fibra ótica, certo? Para poder se comunicar com o provedor, garantir comunicação com roteadores, backbone, etc. Ok? Aqui a gente tem uma diferença entre a cobertura convencional e a cobertura celular, que é o que acontece hoje em dia. Certo? Aqui a gente tem uma forma de utilizar o transmissor diferente do que existia antigamente. Apenas um transmissor transmitido na forma omnidirecional. Omnidirecional é quando ele transmite para todos os lados. Ok? Aí foram trocados, esse tipo de cobertura não era tão eficiente. E aí o que se utiliza hoje em dia são 3 antenas, cada uma cobrindo 120 graus. Ou 6 antenas, cada uma cobrindo 60 graus. Certo? Então a gente tem aí a estação rádio base, que é a torre de celular, o terminal móvel do usuário e a central de comutação e controle, que ela fica lá ou embaixo ou perto da torre, que vai fazer essa ligação entre a comunicação que vai para a torre e que chega na torre para outros locais para ver a conectividade. Certo? Um outro tipo de tecnologia sem fio são as redes sem fio metropolitanas, ou as chamadas WMANs. A rede de telefonia celular ela pode ser considerada uma WMAN, mas existem outros tipos de tecnologias que são WMANs, ok? E aí eu já falei para vocês do conceito de backbone, certo? Que são aquelas redes que vão de fibra ótica ou satélite, que vão levar, que é a espinha dorsal da internet no Brasil e no mundo, que vão levar os dados entre cidades, entre estados, países e continentes distintos. Mas a gente tem o que se chama também de backhaul, que vai representar a comunicação dentro de uma cidade, ok? A gente pode considerar uma rede MAN como um backhaul, mas o principal representante seriam as redes WMAN, principalmente a rede de comunicação celular e uma tecnologia chamada WiMAX, que ela tem especificação 802.16, ok? Enquanto o Ethernet ele tem especificação 802.3, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 802.15, o WiMAX ele tem especificação 802.16, certo? O WiMAX seria como se fosse um Wi-Fi de longo alcance. O WiMAX, a frequência que ele usa, uma das frequências é a frequência de 3.5 GB. Ele foi posto, certo, para a negociação da faixa de frequência, só que essa tecnologia, foi feito o leilão, perdão, de faixa de frequência para WiMAX, só que não vingou.
por problemas políticos, certo? E também porque a comunicação via redes móveis, a comunicação via as redes móveis, perdão, ela evoluiu bastante e acabou eliminando a necessidade de utilizar o WiMAX, certo? Então ele tem algumas características bem interessantes, como conectividade com redes LAN, suporte a dois recursos da telefonia móvel, que seria o roaming e o handoff, que seria você sair da sua área de assinante, certo? Handoff é quando você sai de uma célula para outro canto e a conexão não cai, a ligação ou a conexão de dados não cai. E o roaming seria quando você está dentro de uma outra área de assinante. Então, ele tinha essas características, mas infelizmente ele acabou não vingando. Ok? Tinha as versões WiMAX fixo, certo? E o WiMAX móvel parecido com a tecnologia celular. Ok? Um outro tipo de comunicação de redes sem fio, perdão, são os rádios enlace ponto a ponto. Eu não sei se vocês já viram, mas era muito comum no interior, alguns anos atrás, umas rádios chamadas Nano Station, certo? Que ia a rede de fibra ótica ou rede cabeada de cobre até o provedor, certo? E do provedor tinha uma antena e ficava uma Nano Station, uma anteninha na casa, em cima da casa do usuário, e ele recebia esses dados ou via cabo coaxial ou via cabo de rede, certo? Esse tipo de tecnologia ela ainda é comum em áreas rurais, ok? Mas com o cabeamento de fibra ótica acabou tendo o seu uso bastante diminuído, ok? Mas ele persiste ainda, principalmente naquelas regiões mais afastadas que não possuem enlace óptico disponível, ok? Um outro sistema de comunicação sem fio são satélites, certo? O sistema de satélite ele tem sua importância para as comunicações de uma maneira geral. Ele surgiu lá no contexto de ser aplicado principalmente para a televisão, mas hoje em dia ele é utilizado para a própria comunicação celular, certo? Navegação e o uso do GPS, que é a aplicação mais conhecida como a gente tem atualmente. E é a forma de comunicação que nós temos atualmente se tratando de aviões, certo? Quando a gente está utilizando rede de dados em aviões, essa comunicação é via satélite. Eu não estou falando de comunicação de piloto com torre de comando, não, tá? Eu estou falando de comunicação dos passageiros utilizando rede de dados no avião. A mesma coisa é válida para áreas muito longe, certo? Localização um pouco mais difícil, como floresta, desertos, regiões polares e navios, ok? Então, é uma forma de comunicação em nível intercontinental e internacional, e aí é caracterizada por a gente ter uma antena parabólica que vai transmitir ou receber um sinal para um satélite que está orbitando lá na órbita geoestacionária da Terra, caracterizada por sua baixa taxa de transmissão. A gente tem uma evolução nisso com a tecnologia Starlink, porque ele opera em uma órbita um pouco mais próxima da Terra. Isso aí ele permitiu ter uma melhoria na questão da taxa de bits por segundo. Ok? Aqui a gente tem um resumo dos tipos de redes, certo? Redes WPAN, WLAN, sistemas celulares, WMAN, os radioenlace e o sistema de satélite, e alguns que eu acabei não citando durante a aula, que eu achei que não seria tão relevante para vocês, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai para a segunda parte da nossa aula de hoje, certo? Que
trata da configuração, certo? Vocês podem pegar o Packet Tracer aí e me acompanhando, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Ok, gente. O que é que nós vamos fazer agora? Certo? Eu quero que vocês peguem aqui, ó, alguns laptops, pode ser uns 3, certo? E aí depois vocês vão aqui em Network Devices. E aqui em Network Devices, embaixo, vocês vão encontrar Wireless Devices, certo? Quando chegar em Wireless Devices, vocês vão nesse roteador aqui, ó, WRT300N. Ok? E aí o que é que vocês vão fazer agora? Por padrão, por default, os laptops, eles vêm com uma placa Ethernet, conforme vocês conseguem observar aqui. A gente vai ter que fazer a troca física, certo? A gente clica aqui nos laptops, desliga, ó, estou desligando aqui, certo? Remove aqui a placa Ethernet, certo? Tem que vir até aqui, ó, arrasta até aqui e pega essa nova placa aqui, que é a placa de rede sem fio, que é uma anteninha. E depois vocês ligam o laptop, ok? Quando vocês fizerem isso, vocês vão observar que ele já vai ter se conectado automaticamente. Certo? Então façam isso para os 3 laptops que a gente colocou como exemplo aqui. Façam isso, por favor. E aí, pessoal, posso prosseguir? Certo. Eu quero que vocês cliquem aqui no roteador sem fio. Vocês vão aqui em GUI, Guide User Interface, ou Guia de Interface do Usuário, certo? A primeira página que vocês vão observar aqui é o setup, certo? E aí tem um tipo de conexão com a internet, vocês vão deixar aqui em DHCP. Aqui vocês têm o IP da placa de rede do roteador, certo? Eu posso alterar aqui, ó, posso colocar 10, 0, uma coisa antes, perdão. Esse roteador, assim como na vida real, ele vai agir como um servidor DHCP. Então, vocês vão observar que os computadores, eles já vão estar com o seu endereço IP disponível. 192.168.0.101, 192.168.0.103 e 192.168.0.105. Ok? Então aqui a gente tem 192.168.0.1, o IP do roteador, certo? Da interface de rede do roteador.
Aqui a máscara de subrede, certo? E aquele como um servidor DHCP habilitado, ok? E aqui a gente tem que ele vai começar em 192.168.0.100. Por isso que os computadores, certo? Eles começaram com 100. E aqui a máxima quantidade de usuários. Quantos IPs eu vou deixar disponível para serem utilizados via DHCP? Se eu alterar aqui para 2, ó, e salvar as configurações, e eu vier aqui, ó, e colocar estático nos 3 computadores e depois me conectar novamente, o primeiro conseguiu. O terceiro ele não vai conseguir, certo? DHCP request failed. Por quê? Porque eu limitei aqui a quantidade de endereços IP disponíveis para 2. Certo? Se eu aumentar aqui para 20, já vai caber todo mundo. Eu posso mudar a máscara aqui, ó, se eu quiser usar subredes, ó. Se eu quiser aumentar aqui, eu não posso. Por quê? Porque a máscara 255.255.250 só me permite a quantidade que a faixa vai permitir. 254. Como um já é usado pelo roteador, 253, certo? E eu posso alterar também, ó. E aí se eu quiser fazer a alteração aqui para usar subrede, dá certo também. Só que esse valor aqui não vai poder permanecer. Certo? Vou deixar como está. E eu vou mudar aqui para 10.0.0.1. Certo? Mudei aqui para 10.0.0.1 e o range mudou. Eu posso alterar aqui também. Eu posso colocar 10.0.0.150 para começar. E aí quando eu for aqui solicitar novamente um endereço de DHCP, ele vai já me dar o endereço 10.0.0 de acordo com o que foi especificado, tá bom? A gente vai ter essa prática no simulador, mas na aula que vem a gente vai ter a prática com o próprio roteador sem fio, tá certo? Depois vocês vão para essa aba aqui, Wireless. Aqui na aba Wireless, certo? A gente vai ter algumas informações sobre a conexão sem fio. Por exemplo, aqui, ó, Network Name SSID, Service Set Identifier, é o nome da rede. Eu quero que vocês mudem aí, coloquem rede ADS. Ok? E vão salvar aqui embaixo.
Depois que vocês fizerem isso, vocês vão observar que a rede caiu. Por quê? Porque por padrão, o Packet Trace ele coloca aqui, ó, a rede com o nome de... que ele vai se conectar, a rede com o nome de none, certo? Ou seja, sem nome. Então, é uma rede aberta, ele se conecta automaticamente. E outra coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar uma senha. Certo? A gente tem aqui o modo de segurança, Security Mode. Esse WEP antigo, certo? WPA também. E a diferença entre WPA e WPA2 Personal Enterprise. Enterprise é uma solução de empresa que ele usa um servidor chamado Radius, que ele é que vai fazer a autenticação das senhas. Então a gente vai colocar personal ou pessoal. Ok? O tipo de criptografia, coloque esse TKIP, perdão, TKIP. E aí vocês vão colocar aqui a senha. Vocês podem colocar @IFPB redes, certo? @IFPB redes. E para conectar o laptop agora, vocês vão aqui em desktop, PC wireless, certo? Vão clicar aqui em connect, vai aparecer a rede sem fio. Redes ADS, vocês vão clicar em conectar. Vão colocar a senha @redes maiúsculo, certo? Que faz diferença. IFPB, a gente faz a diferenciação. E aí vão clicar em conectar. Ok? Vamos ver se deu certo. Será que eu coloquei a senha errada? Só um instante, viu, pessoal? Rede ADS @IFPB redes. @IFPB redes. @IFPB. Pronto, o adaptador está ativo. Se conectou, ok? Vamos fazer isso para os outros laptops. O adaptador está ativo. E agora o último. Calma, apressado. Que coisa, esse aqui não tá entrando não. @redes IFPB. Deixa eu trocar esse laptop por outro.
Será que o DHCP aqui ele não salvou? Cadê aqui? Não. 50 usuários. É isso mesmo. Estranho. Não estou conseguindo conectar esse aqui. De qualquer forma, pessoal, façam aí para a gente prosseguir. Ah, a gente pode usar o computador também, viu, pessoal? Para se conectar via rede sem fio. E aí o procedimento é o mesmo. A gente desliga. Ou é rede FPB, eu tô... Ah, rapaz, era IFPB rede. Será que eu tava colocando errado? Ó, um detalhe, gente. A criptografia tem que ser essa aqui, a AES, que ela é mais moderna. Esse aqui é um padrão já considerado legado, perdão. Ok? E esse key renewal aqui, essa renovação de chave, é a chave da criptografia. Vejam bem, quando a conexão ela é criptografada, ok? Essa chave de criptografia que a origem e o destino possuem, ela deve ser renovada. E aqui a gente pode alterar o período de renovação. Não é interessante a gente deixar um valor muito alto, certo? Porque por questão de segurança. E não é interessante deixar um valor muito baixo para não ter que precisar renovar a todo instante e gerar processamento extra para o roteador e também mais pacotes na rede. IFPB redes. Então era isso, estava colocando redes IFB e IFB redes. Como eu mudei lá o padrão, acho que eu vou ter que me conectar de novo. Ok? Agora um recurso bem interessante, pessoal.
que é o recurso de filtragem de MAC. Como a gente já viu, o computador ele também possui um endereço na sua placa de rede, certo? Que é um endereço físico chamado de MAC address. Vocês vão observar aqui nos computadores que cada um desses computadores, certo? Vão aqui na aba config, aqui a interface wireless, tá aqui o MAC address ó, desse computador, certo? Eu vou copiar. E aqui, e a gente pode fazer isso no roteador de verdade também, tá certo? A gente vai fazer isso na aula que vem. Olha só. Aqui eu tenho a lista de clientes sem fio. Cadê, rapaz? Enfim, aqui, gente, eu tenho a filtragem de MAC. E aí tem duas políticas de acesso, certo? Uma lista de restrição e uma lista de permissão. Aqui eu habilitei, ó, estava desabilitado esse recurso e eu vou colocar Enabled, certo? E aí tem essas duas políticas aqui, ó. Prestem atenção. A primeira é prevenir PCs listados abaixo de acessarem a rede sem fio. É uma lista de restrição. Eu vou copiar, ó. Eu peguei o MAC desse computador da esquerda, do laptop da esquerda, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar no formato dele. E eu vou salvar. No momento que eu fizer isso, ele bloqueou esse computador aqui da esquerda, certo? Criou uma lista de restrição, impediu esse cara aqui, deixou ele filtrado lá no Mac, o Mac dele foi barrado, ok? E aí eu posso fazer uma lista de permissão, somente os computadores com o Mac listado abaixo podem acessar a rede sem fio. Então, se na sua casa, por exemplo, você não quer compartilhar o Wi-Fi com mais ninguém, você pode cadastrar os Macs do seu roteador, do seu celular, do seu computador, da sua televisão, certo? Mas aí vai ser problema se chegar uma visita em casa e pedir para usar o Wi-Fi. E aqui nesse caso a gente tem uma lista de permissão, somente esse vai conseguir acessar. Eu vou desabilitar, certo? E no momento que eu desabilito... Ah, esqueci de salvar, perdão. Vou desabilitar e vou salvar. E aí agora tudo voltou ao normal. Eu posso integrar esse roteador a uma rede cabeada? Pode sim. Aqui tem dois modos. Eu posso ligar como internet. Nesse caso, esse roteador aqui, ele vai agir como um roteador tradicional, certo? Ou eu posso fazer ele uma extensão dessa LAN aqui pela porta Ethernet. Então, se eu configurar aqui os computadores, ó, deixa eu ver qual é o MAC. O MAC não, o IP que está configurado. 10.0.0.150. Ele não vai deixar porque esse IP já foi tomado por outro, certo? Então eu vou colocar 10.0.0.180.
Se essa máscara ficar assim 255.000, não vai estar na mesma rede. Então tem que ser 255.255.255.0. E aqui é a mesma coisa. 10.0.0.179. 255, 255, 255, 0. Ok? Observem aí, está dando successful as conexões via ping. Certo, pessoal? Para exercitar isso aí, tem uma atividade que eu coloquei lá no lá na nossa página, certo? Do Google Scholar. E aí vocês façam para a próxima aula, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não, professor. Você vai Qualquer... deixar gravado? Tá gravado e eu vou deixar disponível no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Certo. Qualquer dúvida vocês falem comigo, tá certo? Só não no fim de semana, ok? Sábado de manhã eu ainda respondo alguma coisa, mas a partir de sábado à tarde até domingo à noite eu só respondo na segunda, tá bom? Mas aí fora isso eu fico à disposição. Deixa eu encerrar aqui a gravação.